bem-vindos a mais um vídeo aqui dos nossos estudos do livro Nascido de uma Virgem. Eu vou passar aqui a palavra para o Lincoln já para ele fazer a leitura. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Dando continuidade aos nossos estudos, na página 136. Fazer a transição do id para o ego e do ego para o superego é quebrar as resistências da mente, é libertar-se de todas as teorias, sectarismos religiosos, fanatismos sobre pátria, política, intelectualismo, romances, exibicionismos, ou seja, sobre tudo que possua dualidade, até mesmo as palavras da Bíblia quando não colocadas em prática. Transformam-se em jaulas que, com o tempo, viram negócios, impérios e poder. No ego se apresentam as três estruturas de energias. O id se apresenta quando não aceita as leis ou as ordens de alguém. O ego se apresenta quando acolhe, ensina e cobra as leis. E o superego sintetiza os dois primeiros. É a própria compreensão das leis. Existem muitos sujeitos com PhD no ego, porém insistem em não respeitar as leis. São como papagaios, apenas repetem e repetem. Sua prédica é convincente, porém suas obras são ruínas em sua mente, servindo como uma propaganda de televisão, que sempre prende algum sonâmbulo para ouvi-lo. Esse é seu alimento. Somente uma porcentagem das pessoas que vivem no princípio de realidade, o ego, estão compreendendo as leis e repassando aos demais. São os sábios e mestres, que estão mais próximos do mundo do superego. São pessoas que possuem um nível alto de consciência, já não fazem tanto contato direto com a população. São pessoas sábias, não discriminam e nem recriminam ninguém. Para eles, as coisas são perfeitas. Tudo está no seu devido lugar. Até mesmo o próprio diabo está tudo certo, porque está fazendo o seu papel. Porém, se o diabo almeja evoluir, terá que deixar de ser diabo. O pensamento geralmente diz que está tudo certo, mas porque não deseja corrigir seus erros. O sábio diz que está tudo certo, porque compreende as leis. Um ponto muito interessante dessa parte, quando você menciona ali do diabo, que se o diabo almeja evoluir, terá que deixar de ser diabo. Eu fui criado dentro de uma crença de que não existia isso. Como assim o diabo evoluir? Né? Ele deixar de ser diabo. Ou ele é do mal, é o diabo, é do mal, ou é o bem. E isso que em muitos momentos me deixou num paradoxo, porque daí como é que eu mensuro isso? Como é que eu pego uma pessoa e digo quanto que de mal ela é, quanto que é de bem, como é que fica isso? Então, estava faltando alguma coisa. Sim. Que é esse diabo que habita dentro de cada pessoa e que a gente precisa trazer ele para a luz, né? Fazer a conversão dele. Em alguma parte do livro que eu coloco que os deuses um dia já foram diabos. É justamente esse diabo que habita dentro, ou seja, essa maldade que existe em nós e que nós geralmente apontamos para fora. Enquanto eu não enxergo esse diabo dentro, ou seja, enquanto eu não percebo, eu vou continuar investindo nele. Sim. Aí quando eu percebo que ele está fazendo maldades e que não é aquilo, ou seja, não, eu percebo que não é o correto, eu começo a ter uma consciência, aí eu começo a mudar esse eu diabo dentro de mim. E esse eu diabo, o que ele é? Ele é o próprio pensamento. Então, quando eu penso mal de alguém, quando eu julgo, é esse diabo que está julgando. Sim. O diabo em si, ele tem esse... dentro da etimologia, ele coloca como algo que está acusando. Ou seja, está apontando, né? A ideia é assim, olhe para o sujeito, não olhe para mim. Não sou eu. E até como você colocou, e realmente é uma questão difícil de se aceitar, principalmente se você está dentro de uma crença muito forte. Né? Teve pessoas que eu já conversei que
Que a pessoa falou assim, não, o diabo ele não tem como saber o que eu estou pensando. Daí eu falei, né, eu vou, né, Deus tem que Lamento começar a informar. abrir, mas ele sabe, porque ele está aí dentro, então ele é isso. Mas e por que eu coloco aqui, Lincoln, que esse diabo, ele é o que ele é e ninguém pode mudar ele, a não ser que ele queira mudar. Né? Até como psicólogos aqui, nós sabemos que nós não podemos pegar uma pessoa e dizer, olha, você tem que arrumar, não. Você arruma as coisas se você se propor essas mudanças, senão não tem. Porque se eu exigir algo, eu estou sendo o próprio capeta nesse Eu ia falar sentido. justamente isso. Então, não posso. Não devo. Exatamente. Os sábios e mestres reinam em seus próprios mundos. Quando Cristo foi capturado pelos romanos, Pilatos o questionou sobre seu reinado e Cristo respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, lutariam os meus servos para que ele não fosse entregue. Portanto, não confunda nossos líderes de hoje com sábios e mestres. Sábios e mestres não se envolvem com rótulos, política, religião, não defendem, mas também não acusam. São neutros, porque compreendem as leis, não caem na vaidade, agem com justiça, repelem o ataque da sombra e eliminam a ilusão de que necessitam vencer algum inimigo. As tensões do sistema nervoso e as doenças em geral provêm da não aceitação das leis. Tememos as ameaças, gastamos nossa energia debilmente. Temos que aprender a agir sem agir, cessar a tensão, diminuir o uso do nosso sistema nervoso central, o qual consome muita energia pensando. Temos que relaxar e aprender a lidar com as circunstâncias, sem o eterno processo do batalhar dos opostos, lutando contra nós mesmos às cegas. A melhor forma de pensar é não pensar. A vida não é um campo de batalhas. Não devemos ficar o tempo todo lutando. As batalhas da vida são resistências, ou seja, não aceitação das consequências que reverberam a todo momento, não deixando que as coisas fluam. Os conflitos somente existem na mente dos que resistem às mudanças. Esses conflitos, por mais insignificantes que sejam, geram sempre alguma resistência. Na vida, julgamos através da dualidade. Os julgamentos são como ondas, saem do julgador e retornam para ele. Quando julgamos, consequentemente repetimos os mesmos erros cometidos anteriormente. Ensinamos e aprendemos com a roda da vida, o ego, com a lei da ação e consequência, até que aprendamos. A roda da vida pode ser simbolizada por um cego que, ao julgar automaticamente, vem a condenação, uma réstia de luz para que possa reconhecer seu erro. A verdade oferece um fim, uma trégua da repetição. Se aceito e recebo as consequências com amor, sem reclamar, cessam nesse momento todas as autopunições. Muito bom, muito legal você trazer isso, porque é um convite justamente para que quando chega algo até nós, ao invés de já ter aquele ímpeto de reclamar, julgar, assim, por lamentar, já olhar, não, mas por que isso está acontecendo? O que isso está querendo me mostrar de alguma forma? Porque é meu. Aonde que eu estou fazendo igual? Né? Mas não olhemos a cena, olhemos o padrão de comportamento, né? Padrão de reação. Olhemos para isso. Porque assim eu vou baixando a minha guarda, eu baixo a guarda e estou apto a receber. É como outrora conversamos, que você falou da lágrima, que a pessoa chora. Sinta o choro, né? Tá doendo? Sinta a dor. É diferente de um masoquismo. Não é masoquismo, é sentir no sentido de para compreender por que eu estou sofrendo exatamente com isso. Naquele momento que eu estou reclamando do governo, por exemplo, que tem um ódio ali. Por que eu estou com ódio do governo? Porque eu aqui dentro, por exemplo, não estou sabendo governar.
estou sendo um tirano, estou sendo alguém negligente ou algo assim. Então foi muito, muito bom você trazer isso aqui. E quando coloca aqui Lincoln do cego, que o cego, nós somos cegos de alguma forma, porque se eu não aceito algo, ou seja, não aceito as consequências, isso já tá me condenando como um cego. E esse próprio retorno é essa resta que eu coloquei ali, um ponto de luz, me está dizendo, ó, veja. Mas o que eu faço? Não quero saber. Não fui eu. E continuo. Para cessar as repetições, é necessário eliminar o pensamento, disponibilizar o superego, consciência, para que observe os pensamentos no ego, que é o princípio de realidade, e os conscientize. A autoobservação é estar no presente, observar a si mesmo de instante a instante, e ao identificar um pensamento, seja ele positivo ou negativo, deve-se proceder com a eliminação desse pensamento. Assim é que se vai recebendo as chaves do inconsciente, para poder entrar no consciente. A prática da autoobservação nos levará à dialética da consciência, a uma autoanálise profunda. Se não há mudanças de comportamentos com a prática, é porque está no automático, sem consciência, ou seja, não elaboramos as questões investigadas. Mudar é transmutar o erro. As mudanças no comportamento nos levam a viver uma nova realidade. Há uma mudança visível e considerável em nossa vida. Freud insiste na mudança ao dizer que devemos recordar, repetir e elaborar. Recordar as ações do princípio do prazer, as quais se repetem no princípio de realidade, e elaborá-las no superego. Geralmente ficamos na repetição e não seguimos adiante. E quando digo que ficamos na repetição, é porque recordamos de algo e não o eliminamos, repetindo vivências anteriores. Um dia, essas repetições tornar-se-ão compulsões e, por fim, histerias. Essas mudanças virão com as elaborações dos pensamentos analisados. Aos poucos, nossa mente estará em ordem e, naturalmente, nossas relações ficarão melhores. Nosso mundo interno reflete-se no mundo externo. Uma mente sem manutenção está cheia de inquilinos. O id se identifica facilmente e atrai aqueles com quem teve conflitos durante a vida de forma natural. Nos presenteia com as adversidades e percalços para que possamos resolvê-los. Para cada desejo vencido, elevamos o nível de nossa consciência. Damos um passo a mais no caminho da autorrealização, trabalhando com inteligência para nos purificar, controlando a mente com o propósito de vencer os prazeres, desapegando de tudo e todos, sem ódio, vivendo no mundo, mas não pertencendo a ele, libertando-nos do falso e vivendo o real. Mais uma frase brilhante que você traz aqui, que é esse viver no mundo, mas não pertencer a ele, não se identificar com as coisas. Eu cito essa frase aqui que você traz justamente para que a gente não vá do 8 para o 80, né? Porque, claro, esse trabalho interno ele nos convida justamente a esse desapego. Mas não quer dizer necessariamente que eu tenho que, de uma hora para outra, me desapegar de tudo e ir viver como um asceta. Falamos disso, inclusive. Mas fazer isso gradualmente, porque eu preciso experimentar esse desapego. Porque se eu faço isso assim, repentinamente, eu não compreendi. E eu vou voltar, inevitavelmente, em algum momento para isso novamente. Exato. Caminho do meio. Até num filme surgiu uma frase que até é do Abraham Lincoln, que ele fala de algo que nós deixamos para trás. E que se eu estou esperando por alguma coisa é porque eu deixei algo lá. Então eu preciso resolver. E nessa frase, quando se diz que nós temos que
viver nesse mundo e não pertencer, não quer dizer que eu tenho que abandonar as coisas. Eu tenho que compreendê-las. Se eu abandono, uma hora eu tenho que voltar. Se eu deixei algo para trás, eu tenho que voltar. Eu tenho que perceber aquilo que eu deixei e o porquê que eu deixei. Então, quando você coloca uma frase assim, de viver, de não pertencer, quer dizer assim, eu não tenho identificação com esse mundo. As coisas que eu vejo, eu vou eliminando, e esse eliminar é eu me desapegar, eu me desfazer. Mas não quer dizer também que eu não vou ter compaixão pelo próximo. Não. Que muitas vezes é um olhar frio que as pessoas têm quando a gente fala algo que, principalmente quando eu falo assim, que não tem nada de errado no mundo, que o mundo é perfeito do jeito que ele é, e é. O mundo é perfeito. Se eu falar que tem alguma imperfeição, eu estou dizendo o quê? Que tem um Deus bobo. Como assim? Aconteceu isso por fulano, ele é inocente? Então, não. E nessa relação desse deixar como tá as coisas, que não tem problema nenhum, é que as pessoas olham com um olhar frio. Daí até uma pessoa um dia comentou comigo, tá, então quer dizer que se você vê alguém caído ali morrendo, você vai deixar porque é assim mesmo. Eu falei, olha, esse é um olhar do pensamento. Eu falei, a consciência ela age, ela não fica pensando se vai ajudar essa pessoa, ela tá pagando algo, não, vai, faz. Então é essa diferença que a gente tem que trazer ela e deixar claro. Sim. Porque é tênue essa questão. Eu vejo assim, primeiro, olhar para o que está ao meu alcance. E segundo, não somente o que está ao meu alcance, mas até onde entra, de fato, o meu trabalho ali. Porque eu não estou interferindo em algo, né? Porque muitas coisas estão ao meu alcance, mas nem tudo convém que eu vá lá e faça. Eu preciso permitir que o outro caminhe por suas próprias pernas. Eu preciso vai muito em conta disso, de eu ir me desapegando do mundo. Senão daqui a pouco eu estou me identificando com tudo. Sim, e até você me lembrou de uma situação que limpo, que é bem importante também nós trazermos aqui, que é assim, ó. Vou pegar esse olhar da pessoa que me falou de eu olhar alguém caído e não fazer uma ajuda, né? Não fazer algo. Se eu tenho uma consciência, eu vou olhar e eu vou perceber se ela precisa realmente ou se ela está passando um processo que ela precisa passar. Então eu não vou fazer uma intervenção ali porque está tudo certo. Sim. E também assim, ó, como são repetições, então assim, ó, eu vou pegar um exemplo assim que me veio à mente. Eu fui uma pessoa numa ocasião, numa existência, posso dizer assim, ou numa fase da minha vida onde eu fui usuário de droga. Eu fui uma pessoa que começou a usar droga, me viciei na droga e eu também fiz novos usuários. Vamos dizer assim que eu traficava. De repente eu parei, não quero mais isso. Aí para me corrigir, a natureza faz o quê? Ela me coloca para eu cuidar das pessoas que hoje estão querendo se curar. Porque daí eu me curei de uma forma, eu corri atrás, e aí a natureza, ou seja, essa própria lei, por isso que eu cito assim de uma forma coerciva, ou seja, ela me coloca nessa posição para eu ajudar. Então eu vou entrar num centro terapêutico ou algo assim relacionado para ajudar essas pessoas que também querem sair. É uma forma também de eu equilibrar essa balança. Mas aí é o papel meu. Mas assim, Lincoln, você tem que ir lá me ajudar. Você não está vendo lá que você tem que fazer tal coisa? Porque é uma coisa, mas o Lincoln não tem nada a ver com isso, porque ele não ofereceu droga para ninguém, não vendeu droga para ninguém, então esse papel não é dele. Mas daí as pessoas olham o Lincoln, nossa, mas o Lincoln, que tipo de pessoa? Né? Não quer ajudar um outro, não quer fazer nada? E não. Então, assim, ó, cada um tem que pegar o seu fardo e pegar e trilhar aquilo, não querer que todo mundo ajude. Sim. Né? Aí se eu ajudo, eu ajudei, mas o fulano lá, ninguém fez nada. Assim,
a atitude é isso. Eu perceber que eu preciso ajustar algo e eu realmente me colocar, me disponibilizar a fazer aquilo. É porque daí eu estou preocupado com a causa do outro, mas eu mal tenho ideia da minha, como é que eu vou ter ideia da causa do outro? Então eu tenho que prestar atenção justamente para eu entender qual que é o meu papel, o que eu preciso fazer, voltar para dentro de mim, que daí sim, aí eu engreno em um caminho. O princípio de realidade é quem recebe, orienta, prepara e encaminha o id para o superego. Lembrando que o id é instintivo e animal, precisa ser guiado. O ego, ou seja, a mãe, é quem o acolhe. O ego é o hemisfério direito de nosso cérebro, está ligado às emoções. O ego não deve satisfazer os desejos do id, deve ensiná-lo a corrigir seus erros, orientá-lo para que não os repita. Mas lembrando que toda essa correção é interna. Eu não vou corrigir os ids alheios. O ego ou a mãe é quem permite e traz os sujeitos do id para o princípio de realidade. Desde o início se esforça para orientá-los, para que respeitem as leis. Muitos deles não aceitam e conflitam com a mãe. Quando isso acontece, a mãe fica cada vez mais exigente na educação, vindo até mesmo a agredi-lo. O id é totalmente contrário às leis e odeia o superego. O pai é misericordioso, mas que não permite erros. É ele quem cria as leis, e somente vai até ele aqueles que cumprem todas as leis, não somente as leis dos homens, e sim todas as leis. Deixa eu pegar esse último parágrafo que você trouxe aqui e para a gente compreender um pouquinho melhor. O id, como ele é um sujeito egoísta, né? Então ele só vê o lado dele. Então as leis para ele são as leis que ele criou. E tudo que for contrário aos meus gostos, então não é bom para mim, então eu não aceito. Aí quando a mãe vem e traz esse olhar mais rígido para ele, que ele tem que andar na linha, tem que respeitar, ele não aceita. Aí a mãe nesse sentido, ela não precisa agredir. Aí quando eu coloquei aqui dessa questão que muitas vezes vem até agredir, aí eu já coloco no contexto assim que é essa coerção da lei para cima dele. E ele entra em conflito com o próprio id dele. Ou seja, ele com outro id fazendo esse conflito, porque o ego com o ego ele não conflita. O superego com o superego não conflita, porque pelo fato do superego ser síntese, o ego ser só a regência das leis, mas quem sempre está em conflito é id com id. Então quando a gente fala assim, que existe um Deus malvado, que as pessoas são más, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não quero respeitar as leis. E aí é que começa toda a palavra do delinquente em si, ela traz esse contexto assim, ó, de eu não quero saber das consequências, eu quero que isso seja da forma que eu quero e agora, bem imediatista assim. Aí o que tem? Frustra, porque não tem. Aí esse entra em conflito com os outros ids, com as outras pessoas, que também não querem. Bem isso. Por isso que é legal, aprofundando um pouco, olhar para esses conflitos que a gente tem ao nosso redor, as figuras, que se analisar e às vezes tem um padrão, muito conflito com figuras masculinas, muito conflito com figuras femininas, conflito com o pai, conflito com a mãe. Isso já é uma simbologia de que tem esse conflito aqui dentro, eu tenho um conflito com meu pai físico, eu estou em algum conflito com essa lei, né, com o pai, de alguma forma. É muito prudente a gente observar, sempre trazer para dentro, para que nós possamos ir corrigindo. Tudo tem um significado, tudo tem
essa interpretação que a gente pode fazer. O pensamento, mesmo sendo positivo, em algum momento vai usar da dualidade para julgar, condenar, reclamar, maldizer, criticar, agredir, apressar, atrever, mandar, bisbilhotar, chatear, enciumar, desafiar, debochar, desconfiar, mentir, desmotivar, desobedecer, roubar, causar, distrair, estressar, fingir, fraquejar, impor, trair, irritar, odiar, precipitar, teimar, trapacear, vagabundear, matar, etc. Porque sua função é desafiar o dual. O negativo diz que está tudo certo, que a vida é assim mesmo, que nascemos para sofrer, ou seja, subestima a vida dizendo que se pode fazer o que se deseja. Sem problemas em fazer o que deseja. A lei do livre-arbítrio o ampara, porém existe outra lei que o id ignora, a lei da ação e reação. Essa lei diz que tudo o que fazemos volta para nós. Se faço algo bom, recebo algo bom. Se faço algo ruim, recebo algo ruim. Se roubo, sou roubado. Se engano, sou enganado. O pai elabora as leis. A mãe orienta o filho em relação às leis e também as rege. Geralmente, não lembramos das nossas ações porque foram praticadas de modo inconsciente. Agimos e esquecemos. E quando vem a reação, ou seja, a cobrança, muitas vezes não fazemos nem ideia do que se trata, mas sabendo ou não, temos que pagar. Se não possuo créditos, tenho que pagar com a dor. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é o resultado da interação entre corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe. Um corpo inconsciente produz a força e outro corpo também inconsciente a recebe. E por ser inconsciente, essa mecânica se repetirá. Quando é que vamos acordar e perceber essa mecanicidade? Somente quando pararmos de justificar nossos erros. Enquanto nos justificamos, transferimos nossos erros para os outros. Como dizemos por aí, a culpa é minha e coloco em quem eu quiser. Graças às leis universais, não funciona bem assim. Todo e qualquer julgamento inconsciente retorna ao julgador sem distinção. Satisfazer-se dos prazeres da vida é o desejo do id. Satisfazer-se dos prazeres é inconsciente. Quando o id se insere no ego, é orientado e ensinado a saborear a vida. E saborear a vida é viver o prazer consciente. Lincoln, só vou pegar aqui, quando você foi fazendo a leitura ali da terceira lei de Newton. Então, assim, é uma lei que não tem que a gente discutir sobre ela. É uma lei que é, assim, tanto cientificamente como dentro de qualquer outra doutrina, a gente percebe que funciona assim. E até me aprofundar um pouquinho mais também, e essas leis não é porque alguém falou que ela criou essa lei que ela não existisse antes. As leis elas sempre existiram. O que vem no contexto mais científico, alguém elaborou e vamos dizer assim, criou um contexto mais claro dela, então para nós podemos compreender. Mas ela sempre existiu. Então, desde os primórdios, as leis funcionam assim. Então, a lei da gravidade, né, como a lei da ação e reação, e entre várias outras leis, elas sempre existiram. Mas aí, quando trazemos essa lei de Newton, que é a terceira lei que foi colocada no livro, ela traz essa ação e reação.
Mas uma coisa assim que as pessoas geralmente questionam é o seguinte: mas a pessoa que nasce, vamos dizer assim, com um problema de visão, uma pessoa que nasce sem uma perna, sem um braço, ou que vem com alguma síndrome, daí assim, ela não fez nada. Claro, é um olhar das pessoas e concordo até certo ponto. Ela não fez nada nessa existência. Até eu vou trazer aqui uma história que o meu pai um dia me trouxe, que é bem interessante e fecha aqui com essa questão. É que ele apareceu num noticiário lá de alguém que ficou preso, não lembro muito bem, mas vou dizer aqui um tempo, acho que se não estou enganado, 10 anos, numa prisão, e que depois desses 10 anos, beirando esses 10 anos, alguém conseguiu provar que a pessoa era inocente. Era inocente. Aí então meu pai me falou, me questionou, eu falei, nossa, veja, 10 anos a pessoa lá presa, não fez nada, não foi ela que cometeu o crime. E claro, como a gente já estuda isso e analisa de uma outra forma, ele falou, olha, não é bem assim. Eu falei, nenhuma consequência ela acontece sem ter uma ação anterior. Não existe, não existe. Então tem que se considerar essa lei. Uhum. E volto lá a dizer que existe um Deus bom. Como assim? Então não. Daí até eu, trouxe para ele uma suposição. Eu falei, e se essa pessoa cometeu um crime numa outra existência? E ela pegou e fugiu da lei. Tudo bem. Livre-arbítrio. Não tem problema. Mas tem uma outra lei, né? Tem a consequência que uma hora ou outra vai aparecer. E nós, como seres inconscientes, é claro, não lembro, não fiz nada, sou inocente. Inocente. Então, essa inocência, ela não é tão inocente assim. Ela tem algo lá atrás que eu fiz. Assim, para todos os outros casos. Então, se a pessoa vem com alguma síndrome, ela vem com algum problema, é porque ela também deixou algo a ser resolvido e agora volta a ser para mim. Então, não tenho que eu falar sobre isso, nem discutir, porque eu estou discutindo uma lei maior. E se eu estou discutindo, eu estou pedindo para que algo também se apresente para eu aprender. E aí eu me complico. E em síntese, eu não posso usar a lei de Newton por conveniência. Só quando ela é uma lei. E até vale também uma outra situação aqui que me aconteceu de alguém que foi assaltar a casa, então levaram alguns pertences. E daí a pessoa até comentou comigo, essa pessoa que roubou, ela vai ver, porque Deus é justo. Então ela vai pagar por isso. E eu falei para a pessoa, falei, olha, presta atenção no que você está dizendo. Você está dizendo assim, olha, eu estou pagando porque eu fiz algo. Só que quando é para mim, eu não vejo. Ou seja, quando fazem mal para mim, eu não fiz mal, só quem está atuando no momento. É essa danada da autoconsideração íntima, de nós nos acharmos bonzinhos sempre. Isso vai bem de encontro com essa frase que você traz ali, quando é que vamos acordar e perceber essa mecanicidade. E existe uma grande mecanicidade em nós nos considerarmos pessoas maravilhosas, que nós não falhamos. Erramos lá de vez em quando, né? Não é assim que funciona. Preciso ter essa humildade e olhar para essa questão. Então, para darmos continuidade, eu passo a palavra para ti, na lei do livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio nos dá liberdade para fazer o que quisermos. Porém, ao mesmo tempo, nos presenteia com a responsabilidade das ações cometidas. Qualquer ação em nossa vida, seja boa ou má, tem suas consequências. A lei da ação e consequência está acima da lei do livre-arbítrio. Essa governa o curso de nossas vidas.
O resultado do que vivemos hoje é devido às ações praticadas outrora. Então traz todos esses nossos exemplos. E também, Lincoln, vale a pena aqui a gente trazer também uma parte de que nós trazemos também que uma lei maior lava uma menor. Isso quer dizer o quê? Que se eu causo algum dano para alguém, em alguma situação, eu causei aquilo por quê? Aí a gente tem que perceber assim, o que tem por detrás das cenas. E perceber que aquele dano não foi tanto um dano, e foi para eu tentar proteger a pessoa de alguma coisa. Então, assim, se a minha intenção no sentido, eu vou pegar uma ideia que me veio à mente, uma pessoa quer cometer suicídio, ela pula no rio. E eu salto atrás dela para salvar ela. Aí a lei vai dizer assim, olha, eu cometi suicídio também, porque assim, vamos supor que eu também morri nessa cena. Mas a lei diz assim, foi um crime que eu cometi contra a minha própria vida, mas ao mesmo tempo a minha intenção era de salvar. Então a lei, ela olha nesse sentido, por que eu fiz isso? Então ela me ajuda nesse sentido. Isso vai de encontro àquilo que falamos anteriormente dos méritos do coração. Os méritos do coração, então tem esse peso. A luz está no mundo, mas preferimos sonhar nas trevas. Não percebemos a luz porque nossas obras são más. Quem pratica o mal odeia a luz e dela não se aproxima, temendo que as suas más obras sejam vistas. Mas quem pratica a verdade percebe e permanece na luz. Perdão te interromper. Você traz aqui, quem pratica o mal odeia a luz, dela não se aproxima. Quem pratica o mal vê a luz como trevas. Vê a luz como trevas. Ele inverte. Ele inverte, tá no infra. Assim como quem está na luz olha a sombra como uma coisa má, hostil, quem está na sombra olha a luz como algo hostil e mal porque quer desconstruir aquilo. Então tem esse jogo. Claro que daí a luz não tem como você eliminar. Eu preciso compreender a luz, sair inclusive desse oposto, compreender a luz e a sombra, trazer essa síntese para chegar nessa verdade de alguma forma. E uma das práticas aqui, que claro nós trazemos, que é essa eliminação, e com a eliminação eu vou compreendendo que essa sombra está dentro, então já não vejo ela como algo de ruim, de mal. Porque a luz é uma questão bem interessante, porque tem aquela passagem bíblica, né, que a luz veio às trevas, mas as trevas não as compreenderam. Então, parece que a luz é algo simples, mas eu preciso entrar nessa luz, eu preciso compreender ela. E para eu compreender, eu preciso olhar para a sombra. Aí eu chego na luz e acho essa síntese. E também, Lincoln, né, nós falamos aqui de luz, falamos do superego, de consciência. A consciência, ela é algo que ela está acima de tudo. E se tem algo que está acima de tudo, ele percebe o todo. E se eu percebo o todo, eu sou o todo. Essa é a consciência. Agora, se eu julgo, não gosto, aí já tem uma parte do ego, já no sentido do ego do esoterismo, lá do id, pensando algo e se separando daquilo. Aí já não é mais consciente. Então, quer saber o que é consciência? Tá tudo bem, tudo certo, não tem problema nenhum. Pensou, viu qualquer problema, qualquer situação como certo ou errado, você já está julgando. É necessário colocar luz nas impressões. Nos alimentamos com alimentos sólidos e líquidos. Nosso pulmão alimenta-se com oxigênio. A mente se alimenta das impressões. Tudo que vemos, ouvimos, cheiramos, tateamos e degustamos alimentam a mente, o ego. As impressões inconscientes recebidas dos sentidos são ilusões. Para eliminar as ilusões das impressões,
devemos ouvir, cheirar, tatear e degustar conscientemente, lembrando que o prazer inconsciente gera a dor. As impressões recebidas inconscientemente geram crenças e medos. Muitas delas estão ligadas aos nossos ancestrais. Cito aqui um exemplo meu de desconstrução de crença. Quando eu era criança, minha mãe dizia para não comer e nem mesmo chegar perto de uma planta nativa da região, chamada aroeira, que tem o nome científico de Chinus terebinthifolius, também conhecida por pimenta rosa, uma espécie de pimenteira com frutos vermelhos. Minha mãe dizia ser uma planta venenosa. Cresci longe desta planta e também afastava aqueles que não a conheciam. No entanto, fui descobrir há pouco tempo que seu fruto é, na verdade, comestível. Inclusive, experimentei junto com alguns amigos. Tinha alimentado por muito tempo e inconscientemente as impressões que minha mãe havia me repassado em relação à planta, mas desconstruí tais impressões. Inclusive o Lincoln estava Eu lembro dessa cena. Nessa cena. Que até nessa cena, quando eu cheguei, eu lembro que nós descemos do carro e as pessoas estavam comendo. Eu falei, gente, estão comendo um fruto que é venenoso. Não, isso aqui é pimenta rosa e tal. Daí experimentei. E é claro que se as pessoas nunca tivessem comido aquilo, aí eu já ia colocar como veneno e ia seguir essa crença. Essa é a mecanicidade de coisas que nós precisamos quebrar em um momento ou outro. E me remeteu justamente àquele filme, A Vila, onde é bem interessante porque alimentos ou qualquer coisa que fosse da cor vermelha era errado, que tinha que se afastar de alguma forma, a crença que é criada naquilo. Desconstruir crenças é imprescindível no caminho espiritual. Carregamos conosco muitas crenças, principalmente de cunho religioso. O proselitismo é a intenção, diligência e empenho dos pais em ingerir-nos uma religião, ideia ou causa. As crenças nos impedem de crescer espiritualmente. Isso aqui é bem importante a gente trazer aqui, porque esse proselitismo aqui, Lincoln, até na clínica, a gente percebe muito isso, de filhos que têm uma religião que na sessão eles me relatam que não pode ter amizade com outras crianças que não são da mesma religião. Então, ali já está se criando um conflito. Sim. Ou seja, a minha religião é melhor do que a tua. A minha crença, melhor dizendo, é melhor que a tua. Mas por quê? Porque a criança ela não tem esse conhecimento, ela nem compreende essa questão da religião ainda. Então ela precisa viver. Então ela entra, ela se transforma num adulto crente daquelas ideias que os pais vêm trazendo da religião, onde eles foram também trazidos, talvez, da mesma forma. É preciso compreender que o ego é a natureza, é nosso corpo físico e também o princípio de realidade, ou seja, é um veículo material necessário para que o id possa incorporar para aprender e compreender as leis na sociedade, observar e assistir às idas e voltas de suas ações para posteriormente sintetizá-las. Como nós mesmos colocamos aqui, então todas essas situações, elas são necessárias de alguma forma para que nós possamos aprender. Então a gente começa a perceber essas repetições. A lapidação. Sim. E quem tem o conhecimento, daí eles se coloca na posição do ego, no sentido de orientar. Olha, vamos quebrar essas crenças que não é assim, tem repetições, tem isso. Então, sim. E me recordo também de uma conversa que tivemos, que aqui na região a gente fala do indicar, né? A pessoa está indicando comigo, e que você falou que vem do instigar,
Né? A pessoa está te instigando a você a ser lapidar, aprender a lidar com a raiva, com a frustração ou coisas do gênero. E eu falei que eu tinha colocado essa parte em algum, essa fala do diabo ali, então aqui nós chegamos. Então, que eu coloquei assim, ó, todo Deus, santo, guru, sábio, etc., já foi diabo um dia. Passar pelos percalços, seja pelo inferno da vida, é necessário para que possamos compreender nossos semelhantes. Aqueles que já passaram por muitos infortúnios na vida reconhecem as leis e não julgam mais. Então, justamente, nesse sentido, para eu compreender esse diabo, né, que nós comentamos antes, eu preciso passar por essa fase. Porque daí eu não julgo mais. Daí eu olho as coisas más, como nós estávamos falando, que elas não são tão más assim. Também quero reforçar aqui que nós não estamos apoiando o mal nesse sentido. Nós estamos só usando formas aqui da gente não ficar julgando o mal. Sim. E sim de compreender esse mal. Entrar no mal e não se identificar com o mal. Entrar no mal no sentido de estudar, ver, analisar esse mal. Não é uma apologia ao mal, dizendo que aquilo é, vamos dizer assim, que de alguma forma, que se eu entrar e dizendo que o mal ele tem que existir, as pessoas têm que sofrer, daí eu entro com aquele lado assim que eu gosto de sádico. Isso, os outros sofrendo. Não, a ideia é de que as pessoas trazer esse olhar de que esse mal ele é de alguma forma benéfico, mas no sentido de que a pessoa aprenda algo com aquilo. Isso, é ação e reação. Ação e reação. O melhor aprendiz é aquele que aprende com as adversidades da vida. Percebe que realmente vale a pena viver. Cuida de seu templo, que é o seu corpo físico. Um instrumento que possui todos os recursos necessários para evoluir. Uma ferramenta perfeita para alcançar a perfeição. Então existe uma ferramenta, nós temos todos os subsídios. A natureza nos capacita, nos fornece, mas ela quer também que a gente saia dessa matéria, né, e obtenha essa consciência. Então é uma ferramenta perfeita para gerar perfeição. Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em um corpo são. Equilibrar a mente é essencial para alcançar o bem-estar físico e psicológico. A prática da autolapidação íntima é essencial para quem realmente quer serenar a mente. Mente sã é o ego são. Somente com uma mente sã conseguimos desenvolver nossas faculdades latentes. As faculdades latentes inerentes ao ser humano são intuição, telepatia, clarividência e clareaudiência. Todos possuímos essas faculdades, precisamos apenas despertá-las para serem usufruídas. Essas faculdades somente serão despertadas naqueles que respeitam as leis. Então, quando eu trago aqui essas faculdades latentes, que são inerentes ao ser humano, o despertar dessas virtudes, que eu posso dizer assim, elas são méritos do coração, como a gente tinha falado. Então, assim, só vai despertar aqueles que estão fazendo algo de bom, por assim dizer, seja pelo bem. Tem aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho uma clarividência, eu tenho uma clareaudiência, mas você percebe que é o que nós chamamos de uma clarividência, uma clareaudiência, uma telepatia negativa. Ou seja, onde eu pego a parte da sombra, isso não é legal. Então, eu posso dizer que o próprio esquizofrênico, nesse sentido, ele tem uma clarividência, só que para planos inferiores, ou seja, aquilo perturba ele. Os ruídos perturbam ele. Então, isso não é bom. Aí eu preciso fazer com que isso seja invertido, ou seja, tem que melhorar para aquilo sair, para eu perceber planos mais sutis.
As faculdades latentes despertarão por merecimento, por méritos, os quais são regidos pelo coração. Nosso coração nos conhece por completo. Todas as nossas toxinas, ou seja, todas as partes do id, passam por ele. Quanto menos toxinas passarem por ele, significa que estamos nos autolapidando. Quanto mais eliminamos nossos pensamentos, menos toxinas no sangue. Mais harmonia na vida possuo. Quanto mais problemas cultivo, mais toxinas no sangue. Nosso coração é uma balança, pode nos dar ou tirar dádivas. Isso explica aquele choquinho que dá no coração. Quando algo se aproxima para eu resolver, né? Uhum. Nós não temos essa clareza do todo, mas quando eu preciso resolver algo, momentos antes daquilo já começa uma aflição. Coração batendo forte. Então são essas toxinas no sangue. E o coração, quando ele traz essa diástole, que clareia as toxinas, a mente enxerga. A partir de que a mente enxerga, eu preciso resolver. Daí o que eu faço? Fuga. Eu vou beber, vou fumar, vou usar droga, vou falar com alguém. Não quero resolver isso. Por isso que é bem importante essa autoobservação, porque quando percebe algo no físico, observe o que está acontecendo, o que você está pensando, o que está permeando o teu redor, porque é uma coisa conversando com a outra. Sim. Possuem méritos aqueles que se lapidam, que já estão no caminho do autoconhecimento, que se investigam. Devemos ser diferente dos absolutistas, os quais falam categoricamente, porém sem conhecimento de causa. São cegos que aprisionam outros cegos em seus paradigmas intelectuais, sejam eles religiosos ou não. Observe-os pelos frutos, pelo tom da voz, pelo comportamento, pela gesticulação e pelo olhar. A intuição revelará a verdade. Autoconhecimento é investigar-se, não é ser dono da verdade. É ser íntegro e humilde, buscar a veracidade das coisas, é ter conhecimento de causa. Para viver a realidade dos fatos, devemos observar com os olhos da consciência. Não se apressem em acreditar nas coisas somente porque algum sábio, professor ou médico diz. Não acredite porque a maioria concordou que é verdade. Experimente, pesquise, verifique, apalpe, sintetize. Somente pela sua experiência direta poderá aceitar ou não algo. Aí ele enquadra-se também esses estudos nossos. Então não adianta aqui eu ficar com o link aqui falando, explicando, aí vocês só acreditarem. Aí eu tenho que fazer também as minhas análises, as minhas experiências. E em algum momento eu olhar assim, o Maciel, o Lincoln lá, falaram disso, está certo, vivenciei isso. É justamente a intenção destes estudos, né? Trazer, a partir do livro que você escreveu, trazer essa prática, esse nosso debate, instigando quem está estudando conosco a fazer. E, claro, não deixe de instigar a nós mesmos. Nós estamos estudando, no fundo, para nós mesmos aqui. Muitos charlatões e mestres de barro estão por aí. Com sua fala científica e cheia de grilhões, falam bonito e por horas. A física quântica é a moda do momento. Muitos falam e repetem sobre ela, com o intuito de ganhar dinheiro, ministrando cursos e apresentações falando mais do mesmo, numa tremenda, horrível e prolixa retórica. Aqui eu dou um apanhado nisso, né, para explicar para vocês assim, porque as pessoas olham isso como se fosse uma coisa, né, a física quântica, nossa, algo... Gente, é o que nós falamos aqui, são as repetições, são leis, isso é quântico. É a mente trabalhando. E essa, quando se fala de quântico, né, então as pessoas imaginam, né, o mundo, principalmente da questão intelectual, né, dá aquela ênfase.
não é tão complicado. As coisas são simples, não precisa pôr na matemática lá e complicar isso. Não, eu posso vivenciar isso no dia a dia, nas repetições. No princípio de realidade, o id insistirá nos erros e não fará muito esforço para respeitar as leis. Usará de fajutas justificativas, sempre enquadradas na dualidade. Com desculpas chulas, vai dizer que nunca mais vai repetir o erro, mas repete. Demonstra insegurança no que faz, é carente da aprovação do ego. Quando o id começa a sentir-se seguro de suas próprias decisões, já está inserido no ego. Esta segurança inicia-se principalmente quando o sujeito do id redime-se e assume seu erro. Então aqui, nesse inserir-se no ego, é porque quando eu assumo as minhas responsabilidades, eu já posso cobrar de alguém. No sentido daí eu já estou mais do lado da lei, então eu consigo ensinar. Mas se eu não vi meu erro ainda, não tenho como eu ensinar o outro. Observar e estudar a dualidade é necessário para poder compreendê-la. Devemos sempre olhar os dois lados da mesma coisa para depois sintetizá-la, ou seja, experimentar para compreender. Um exemplo é dado, ou seja, um exemplo é quando alguém fala de algo que não tem conhecimento, não tem segurança no que diz. A palavra sabedoria vem de saborear. Para obtermos sabedoria, devemos saborear as coisas. Não devemos simplesmente aceitar algo como certo ou errado, bom ou ruim. Se ficarmos na dúvida, compartilharemos dúvidas. A mente acredita, aceita e compartilha. Aí que a gente sabe como a humanidade, em alguns, seja em vários aspectos, né, a gente hoje se fala assim muito principalmente na internet, do fake, das notícias, e é isso mesmo, alguém acredita e compartilha, mas não experimentou, não sabe se aquilo é real ou não. Sim. E ampliam-se as polaridades. Devemos viver a vida como se fosse uma aventura consciente. O pensamento nos faz temer o amanhã. Deixe que o amanhã tome conta dele. Enfrente cada dia no seu dia. Não podemos continuar temendo as coisas como falta de dinheiro, água, comida, roupas, emprego, pandemias e cataclismos. Viva o agora e transforme a sua vida. Então, com esse capítulo aqui, Lincoln, vou pedir para nós encerrarmos, na página 147, e também vou pedir para que vocês reflitam, sobre esse amanhã, que esse amanhã é o hoje pensado ontem, e as minhas preocupações elas vão se repetindo. Então nós devemos parar nesses momentos, analisar as coisas e perceber que não tem por que ficar se preocupando com esse amanhã. Analisar a minha plantação. Analisar isso que eu estou E fazendo. o que eu estou colhendo. Verdade. Então, daqui eu me despeço. Agradeço mais uma vez aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado também por nos acompanhar e até a próxima.